Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas! Esse é o Clube do Livro, do Lar das Infinitas Possibilidades. Esse livro aqui, que já fizemos várias lives falando sobre ele, e também temos a honra aqui de ter também a tradutora, que é Ana Sanches, que vai trocar uma pequena ideia aqui com a gente antes da gente começar a falar um pouquinho sobre esse livro. Bom, esse clube ele vai ser em 5 encontros, tá? Hoje é o primeiro encontro que é gratuito. E depois, quem escolher seguir com a gente, mesmo que não consiga devido ao horário, nós vamos ter um grupo fechado no Telegram que vai ficar todos os áudios lá, certo? Então, é um prazer receber todos vocês. E o objetivo do Clube do Livro, na verdade, não é a gente ler, né, todo o livro na íntegra, mas sim a gente poder acessar as facilitações e acessar principalmente a energia. Esse livro aqui, ele é uma transcrição de classe, então é uma classe que aconteceu há 10 anos atrás, né, que o Dr. Dan e o Gary fizeram. Então, quando a gente lê esse livro, quando a gente acessa principalmente em conjunto assim, nós estamos acessando a energia daquela classe que já aconteceu. E o ano passado, depois de 10 anos da comemoração, teve novamente uma classe nos Estados Unidos, que a Ana, né, teve a honra de participar também, para comemorar os 10 anos, e também temos o livro, que é essa transcrição. Então, a gente vai estar recebendo muito desse livro. Ele vai falar de como a gente realmente criar mais possibilidades para a nossa vida e principalmente como a gente pode se comprometer, né? Verdade, você está verdadeiramente comprometido com a sua vida e seu viver? Então é sobre isso que esse livro vai falar, certo? Então sejam todos bem-vindos. Aqui é um espaço realmente, né, que depois da leitura a gente gosta de trocar uma ideia, né, ver os insights que vão vindo conforme a gente vai fazendo. E é muito legal porque é uma possibilidade de a gente acessar, é como se fosse uma classe mesmo, o Clube do Livro, porque ele é muito energético, né? Então pode vir questões pessoais de vocês, de quem está participando do clube, e onde eu aqui como CF posso facilitar vocês, né? Isso que é mais legal. Então é um espaço, é uma classe onde, mesmo que eu já li o livro, Elô, não tem problema, porque é diferente você participar do clube e você ler o livro sozinho. Você vai ver que tem muito mais energia, né? Muito mais contribuição. E é uma maneira da gente também ficar toda quinta-feira juntinhos aqui. E o que mais é possível. Então, é uma honra estar recebendo todos vocês nesse clube. E eu vou convidar a Ana Sanches aqui, né? Que é uma das tradutoras desse livro. Foi a Ana e também a Camila Milagre, né, Ana? Que teve a colaboração para a tradução desse livro o ano passado para nós. Como pode melhorar ainda mais? Aninha, seja muito bem-vinda aqui e faço as honras para você, né, falar um pouquinho, né, nesse dia 1 aqui do nosso Clube do Livro, desse livro maravilhoso aqui, que você teve a oportunidade de traduzir para nós. Obrigada, Elô. Boa noite, pessoal. O que que eu vou fazer? O que que eu vou falar, né? Uhum. Parece um disco quebrado, mas esse livro é mágico. É mágico mesmo, porque eu acho que a magia da nossa vida está realmente nessas infinitas possibilidades que a gente, como diz o livro, a gente não vê, mas a gente pode perceber, a gente pode ficar consciente delas, né? E é uma coisa energética, uma energia que você percebe. E uma das coisas que eu não posso deixar de comentar, tem que comentar, né? Uma das coisas, assim, esse livro trouxe muita coisa, muita consciência para mim, mas uma das coisas foi essa, essa minha audácia, né? Ousadia de ir para o DEM e pedir, quando eu vi que a classe saiu, porque assim, foi uma coisa milagrosa. Eu não sabia que essa classe estava programada. Essa classe, olha só, coincidência, essa classe aconteceu ano passado, 2025, acho que foi no O ano passado, 2025, né? você fez. Uhum. Aconteceu quase que exatamente, vamos dizer assim, 2 meses depois do livro ter saído em português. Então, está certo sobre isso, né? Então, eu nem sabia que essa classe ia acontecer, né? E eu me lembro que a Camila mandou para mim, Ana, você viu isso?
Não, eu não vi. Eu falei, ai, como seria se ele desse para a gente de presente, né? Então, isso aconteceu, mas aconteceu porque eu pedi. Eu fui pedir, eu fui sim, cara de pau, e escrevi Por uma que não, mensagem. DEM, né? Eu contribuí com É, todo o Brasil e então, Portugal, por esse então, e livro com os foi países que trouxe falam língua tanta mágica portuguesa. para mim, eu gostaria Sim. muito de continuar a mágica, e ele continua trazendo mágica, né? Até hoje, E continua. aí, como que foi fazer a classe, Ana? Olha, a Foi gostoso? classe, não sei, a classe tem outra energia, né? Uhum, Diferente do livro. Precisa até escutar de novo a classe, né? Mas olha, eu estava assim, tão grata por simplesmente, sabe, assim, tipo, que nem uma criança, conseguir e maravilhosa. conseguir para mim e para Camila. Ainda teve isso, né? Sim, Não foi só para mim sim, pedir para nós duas. E foi assim sensacional com ele e com o Gary, sim, né? que E legal. teve, inclusive, se eu não estou enganada, teve um processo corporal que saiu dessa classe. Como tem essas classes assim São muito mágicas, né? poderosas, Uhum. criam um processo corporal, né? Então, foi assim, o Gary teve assim, tipo uma virada de chave nas questões dele de saúde, né? Porque ele estava com muita dor. E eu me lembro que durante essa classe, né? Foi uma classe de 3 dias, fim de semana. Ele disse que ele estava 95% sem dor, sabe? Assim, então, esse livro é mágico. Eu não sei não sei com que eles estavam quando eles fizeram essa classe, quando eles E você lembra que escreveram ele isso. sumiu também, né? Teve essa história dele sumir durante o processo, né? O Axis tinha enviado para você, não foi esse livro que sumiu, Ana? Ah, teve essa história. Teve também. A Ana Eles teve a história dão. que ele sumiu, né? Não, foi muito engraçado, porque assim, eles dão de presente para gente, tradutora, o livro editado, né? O livro em papel. Depois que ele é publicado, né? E eles tinham mandado para mim e nada de eu receber isso. Ah, agora eu estou lembrando, isso fez um ano, porque isso foi na época do Uhum. Natal. Como foi na época do Natal, chegaram outros pacotes e tal. Eu não prestei atenção. Teve um pacote que era assim, fininho, e eu achava que eram umas folhinhas de lavar roupa que eu recebo, e botei no canto. Não, então, nem reclamei com eles. Olha, vocês mandaram para o endereço errado. Verifica com o PS, não sei o quê. Olha, essa classe eu acho que aconteceu em março ou maio, por aí. Foi exatamente no dia que eu falei assim: ah, vou abrir esse pacote. Esse pacote está aqui fechado há um tempo, vou abrir para ver o que tem dentro. O que tinha dentro? E tinha o livro, o O tempo todo, livro. tava aí, E né? olha, gente, eu não estou exagerando. Eu peguei no telefone para mandar uma mensagem para Camila. Camila, você não sabe o que aconteceu, né? Acabei de encontrar o livro. Ela Deixa o falou: não, livro. você viu isso aqui? Ela me falando da classe. Olha, eu falei assim: o que está certo sobre isso? O livro só apareceu para mim no dia que a Sim, classe foi divulgada. sim. Né? Então eu falei: não, eu tenho que estar nessa Que doido. classe. E eu percebo assim, né, que os livros do Access, eles têm muita diferença de um livro que você vai, qualquer outro livro que você vai fazer a leitura, porque ele tem essa energia e principalmente esses livros que são transcrição de classe tem mais energia ainda, né? A gente vai conseguir acessar a energia que eles estavam acessando naquele momento há 10 anos atrás, Exatamente. quando aconteceu essa classe. É. E uma última pergunta antes da gente iniciar aqui. Eu queria saber, durante a tradução, quais foram, tipo assim, as coisas que foram despertadas em você, sabe? Teve alguma awareness, Olha, assim, uma diferença, assim? uma coisa que eu já falei para vocês, mas vou mencionar de novo, mas vamos passar adiante, que é a questão de se comprometer com a própria vida. Isso é um assunto que dá, você sabe, você Sim, dá faz um uma capítulo. classe um dia sobre Sim. isso, porque isso aí é poderoso. Outra coisa foi essa questão de você se deixar, se permitir ser possuído, né? Uhum. Isso foi uma das outras questões que apareceram com a questão de como a gente traduziria isso, né? É, porque em inglês fica bem claro to be owned, ou seja, você ser, entre aspas, propriedade de alguém. E isso a gente olha assim, parece uma coisa muito doida, porque Estranha, né? parece uma controvérsia, parece, né? Que é conflitivo com a que você sempre fala em liberdade, tarará. Então, mas se vocês lerem esse livro, o Gary, o que ele coloca ali é o seguinte:
Um exemplo muito interessante que ele coloca é, por exemplo, para vocês que são mães, é a nossa relação com os nossos filhos, por exemplo. E ele coloca exatamente isso a respeito dele com os filhos dele. Então, assim, quando você tem filhos, é um exemplo, né? Cachorro, né, também. Ou de repente Gato. você tem cachorro pet, você tem filho pet. Então, você é, tem que estar na disposição de ser possuído. Mas o que é isso? Quer dizer que ele vai fazer com você o que bem entender? Não. Quer dizer que você vai fazer o que se requer, né? Tipo assim, você tem que acordar de noite para dar comida para a criança, para dar comida para o seu pet. Você vai fazer, mas desde que aquilo funcione para você, ou seja, você se inclui, né? Ou seja, se aquilo não funcionar para você, é a filosofia da máscara do avião, entendeu? Não adianta você tentar ajudar sem a máscara. Então tem que Sim. funcionar para você primeiro. Então, essa questão do ser possuído, e isso é válido para relacionar, para qualquer relacionamento, né? Uhum. Isso, eu olhei para isso e falei, gente, Tipo, nunca tinha explodiu pensado a sua nisso, cabeça, né? assim, tipo. Isso é uma coisa muito diferente, é uma maneira muito diferente de olhar para esse tipo de coisa, né? E geralmente, principalmente mães, né? Falando nós, mulheres, que provavelmente aqui nós somos todas mulheres ou somos a Tem o maioria. Celso aqui, É, não o é? Celso está acostumado a estar no meio da mulherada, né? Ele tá. Então, a gente tem essa tendência a dar de tudo, sabe? Dar de Uhum. tudo e não se incluir. Não incluir o seu corpo, não incluir o que funciona para você, né? Ele coloca bem isso. O que funciona para você? Isso vai funcionar para você? De repente você tem pais idosos, né, que você se sente na obrigação de cuidar deles. Isso vai funcionar para você? Porque aquele negócio, se não funcionar para você, toda a ajuda que você está dando também está sendo energia desperdiçada. Porque Sim. provavelmente não vai funcionar para eles ou para ele, né? Então, isso, assim, Foi uma coisa que, tipo, uma expandiu o coisa. seu mundo. É uma Muito coisa bom. muito, 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 muito doida. Agora, o que que isso tem a ver com as infinitas possibilidades? Vem Leia o livro. descobrir, venha descobrir no nosso clube do Ou livro. venha Aninha, descobrir no muito resto obrigada, dos gata, encontros. por todas as contribuições aqui. Fica com Uma a gente honra, nesse clube, um né? prazer estar aqui. E se a gente tiver alguma dúvida, a gente acessa a senhora também. O que Use-me mais e é possível? abuse-me. Se Muito funcionar obrigada, para mim, Ana. eu faço. Tá bom. Obrigada. Bom, pessoal, então essa foi Ana Sanches, uma das tradutoras aqui do livro, diretamente de Washington, D.C., porque nosso grupo é chique, né, Ana? Como pode melhorar? E tem a Camila Milagre também, que vamos ver se um dia ela também vem conversar aqui com a gente, que também está participando do nosso grupo. Eu convidei ela para vir um dia, né, estar conosco, certo? Então, eu gostaria de começar acessando a energia desse livro, né? Então, a gente sempre faz aqui uma integração, uma inclusão da energia. Então, eu vou pedir aqui para que vocês, né, baixem as barreiras, né, se conectem aqui com esse livro, O Lar das Infinitas Possibilidades, né, com a energia, com tudo que ele veio mostrar para você, tudo que está nessas linhas e por trás dessas linhas. Então, todos os pontos de vista que vocês têm sobre facilidade, sobre possibilidades, podemos destruir, descriar, por favor? Sim. Certo, errado, bom e mal. Pode POC, todas as 100, curtos, garotos, povo, criações, bases e aléns. E para quem está participando pela primeira vez, essas palavras estranhas são o nosso enunciado aclarador, né? São palavras que energeticamente limpam os pontos de vista. E se você gostaria de saber a tradução, existe um vídeo do Dr. Dan com a Simone explicando o que significam essas palavras, ou você pode fazer também uma classe de barras de Axis, né? O que mais é possível. Então, sejam todos bem-vindos. Então, vamos começar aqui abrindo essas possibilidades, né? Então, esse não é um clube do livro para que a gente possa entender, né, cognitivamente as palavras, mas é um espaço para a gente acessar a consciência, para a gente abrir caminhos e realidades diferentes. Então, tudo que seguir hoje e nos próximos dias
não será entendido, tá? Tem que ser percebido. Então, antes da gente entrar nesse livro, eu quero convidar vocês para estarem presentes com o seu corpinho, né? Corpo, você está disposto a receber mais hoje, corpo? O que você pode receber hoje que vai ser uma contribuição para você, uma energia para você? O que mais é possível que não consideramos, né? Então, durante o Clube do Livro, né, eu vou fazer as leituras, não correndo, mas pausando, com algumas facilitações. Vocês podem interagir pelo chat, certo? E sempre no final a gente abre para algumas perguntas, algumas coisas. É só para não ficar muita informação, porque tem muitas pessoas que vão escutar depois esse Clube do Livro, tá? Então, eu gostaria de iniciar esse Clube do Livro, né, com algumas perguntas aqui para vocês, né? Uma coisa muito forte que aparece aqui é quando a gente está tentando controlar a vida, né? Normalmente, quem está no comando é uma parte muito pequena da gente, o medo, a sobrevivência, o trauma e todas as programações. E quando a gente solta o controle, né, a vida ela começa a nos surpreender. Então, esse livro vai falar muito também do poder das perguntas que o Axis traz também, né? Mais uma vez aqui. Então, as perguntas que eu posso fazer para vocês é onde na sua vida você está tentando controlar tudo? O que você está tentando garantir? O que você está evitando perder? E se você não tivesse tentando controlar nada, o que que você escolheria nesse momento receber, né? Então é uma mensagem muito grande aqui que abre esse espaço de possibilidades com esse livro para nós, certo? Então vamos começar aqui a leitura. Então aqui já na primeira página aqui tem o tipo de mudança que gostaríamos de ver no mundo é aquela onde o julgamento, a difamação e abuso não mais existem. É um mundo diferente e possível. É disso que as infinitas possibilidades tratam, né? Então ele já abre o tema aqui falando sobre o julgamento, né? O quanto o julgamento ele mata as possibilidades, o quanto você deixa de fazer alguma coisa por julgamento das pessoas ou pelo próprio julgamento. Então ele é uma arma muito grande, né, para um humanoide que a gente fala. Então vamos lá. O lar das infinitas possibilidades. Gary e eu esperamos remover de seu mundo a necessidade absoluta de escolher uma vida pequena, limitada e dolorosa. E, em vez disso, escolher fazer com que a sua vida seja sobre infinitas possibilidades e escolha infinita. E há algo que gostaríamos de dizer sobre escolher isso. Nunca aparece da maneira que você pensa que aparecerá. Apenas lembre-se disso daqui a alguns meses, né? Então, o livro ele tem essa capacidade de realmente mover as nossas possibilidades, mover a nossa vida dentro de algumas semanas, enquanto vocês estiverem na energia dele. E o Gary fala: mais tarde, quando você olhar para o que apareceu, vai perceber: nossa, isso é ainda melhor do que eu queria. É porque quando funciona a partir de infinitas possibilidades, a menor parte de você não está mais no comando. Infinitas possibilidades aparecem quando você se permite estar no fluxo natural do universo magnânimo e ter facilidade disso. A maioria das pessoas não permite isso. Elas poderiam escolher total facilidade, total alegria, total glória, total possibilidade, riqueza, prosperidade e saúde. Mas, em vez disso, escolhem uma vida pequena e limitada. Então, todos vocês, né, que estão aqui nesse clube e todos vocês que vão escutar, né, esse áudio depois, em todos os lugares que vocês estão escolhendo uma vida o menor denominador comum, uma vida pequena, limitada, todos os lugares que você acha que já completou tudo. Podemos destruir e descriar tudo isso do seu universo? Sim. Certo, errado, bom e mal, pode pó, todas as 100, curtos, garotos, povos, criações, bases e aléns, em todos os lugares que você controla as infinitas possibilidades que podem aparecer para o seu mundo. Vamos destruir e descriar, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode pó, todos as 100, curtos, garotos, povo, criações, bases, além, todos os lugares onde vocês compraram que a vida
precisa ser difícil, limitada, sofrida para ser válida. Vamos destruir, descriar, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode hipócritas, assim, curtos, garotos, povo, de criações, bases e aléns, em todos os lugares que vocês não estão na permissão das infinitas possibilidades que podem estar aparecendo para você. Podemos destruir, criar, por favor? Sim. Certo, errado, bom e mal, pode hipócritas, assim, curtos, garotos, povo, de criações, bases e aléns, tudo que impede vocês de receber algo muito maior do que a sua mente consegue imaginar, construir, computar. Podemos destruir, descriar, por favor? Certo, errado, bom e mal. Pode POC, todos as 100, curtos, garotos, povo, criações, bases e aléns. E dá-lhe chicotada, né? Vamos acabar com essa vida pequena e limitada. Vamos abrir realmente as possibilidades para o que o universo quer entregar para nós. O lar das infinitas possibilidades é onde você escolhe a partir de possibilidade, onde cria a partir de possibilidade e onde você tem possibilidade infinita. Então, o Access traz sempre isso, né? Se você não está recebendo, é porque você não está pedindo, né? Então, todos os lugares, né, que você acaba limitando o que você pode receber, porque você não está pedindo. Seria só pedir, é tão fácil. Podemos destruir, descriar, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode hipócritas, assim, curtos, garotos, povo, criações, bases e aléns. Nessa realidade, não nos ensinaram sobre possibilidade infinita, ao contrário, nos doutrinaram sobre a possibilidade finita dessa realidade. Dizem-nos nós. Você não pode fazer isso, você não pode ter aquilo, as coisas não podem ser dessa maneira. É triste, né? Mas é verdade. Ao longo da minha vida, as pessoas me disseram, o que você quer simplesmente não é possível. A vida não é fácil, você não pode ter isso tão bom assim. E a minha pergunta sempre era, por que não? As pessoas me dizem, isso é o que você deveria escolher, isso é o que você deveria fazer. Assim é como tem que ser. E eu dizia, essa pode ser a sua realidade, eu não gosto da sua realidade, eu vou ter a minha realidade diferente. Um amigo me contou que quando ele era criança, todas as vezes que ele queria algo mais grandioso, os pais dele perguntavam: quem você pensa que é para ter isso? Quem você pensa que é que pode fazer isso? A intenção dessas perguntas é fazer o quê? Fazê-lo escolher menos, doutriná-lo na possibilidade finita dessa realidade. Ao longo da minha vida, as pessoas me disseram: o que você quer simplesmente não é possível. A vida não é fácil, você não pode ter isso tão bom assim. E a minha pergunta sempre era: por que não? Então, assim, muitas vezes a gente escuta desde criança, né, que as coisas, né, você já tem tudo que você, quem que você pensa que você é para você escolher tal coisa, né? Você tá achando que você é quem? Hein, Ana? Para você pedir a classe do Lar das Infinitas pro DEM, né? Então, às vezes a gente vai se diminuindo e achando que as coisas não é para nós. Eu acho que eu já contei isso em alguns outros clubes do livro, mas é bom reforçar que tem bastante gente nova por aqui. Mas assim, eu estudei numa escola particular, né? Quase a minha vida toda. E eu fui bolsista. Então, assim, eu sempre estava com os filhos dos ricos da cidade. E aí, quando eu chegava em casa, meu pai sempre falava assim: você pensa que você é quem? Que você está estudando na escola de que você pensa que você é rica, né? Então, qualquer coisa que eu queria, qualquer coisa que eu demandava, ele sempre falava. Se eu reclamasse da comida, se eu quisesse alguma coisa diferente, se eu quisesse um presente, se eu quisesse viajar, qualquer coisa, sempre a resposta dele era essa, né? Quem você pensa que você é? Você pensa que você é rica? Você pensa. Só porque você está estudando nessa escola, você pensa que você é quem? Você está aprendendo o quê nessa escola? Tá aprendendo o quê? Com o você é pobre, né? Então, assim, é uma programação que é incluída na nossa realidade que faz a gente acreditar. Então, tem muita coisa que, tipo, a gente tem que ir pro autoconhecimento, seja ele qual for, né? Pra gente desprogramar esses implantes que nós recebemos principalmente dos nossos pais. Então, todas as programações, né, que foram incluídas, todas as computações, todos os implantes e explantes que foram incluídos na nossa realidade pelos nossos pais, pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelos nossos primos, pela nossa família. Podemos destruir e descriar, por favor?
Certo, errado, bom e mal, pode portas a 100, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Escrevam aqui para mim também, para a gente já ir limpando, se de repente vocês já tiveram alguma situação que realmente você foi suprimido, sabe? Tipo, quem você pensa que é, né? Para ir para os Estados Unidos estudar? Tá achando que é, né? Você, isso mesmo, eu me julgava quando eu via isso, mas não me destruía. E é exatamente, eu também não, eu não tinha as ferramentas, eu não tinha o PodPoc, mas eu acho que internamente eu já ficava no meu interessante ponto de vista. Tipo, pai, pode até ser que eu seja uma chatinha aqui, né? Mas eu escolho mais, né? Eu sei que tem mais disponível, então eu nunca parei. Então, e se de repente seus pais estiverem errado nessa parte, né? Até a Mari, que não sei se ela tá aqui, ela fez uma live comigo e ela contou, né, que toda vez que a mãe dela pedia, né, que ela pedia para a mãe dela um brinquedo, a mãe falava assim: eu vou comprar, mas não é aqui, e levava ela na 25 de março. Então, né, foi instituído o quê? Uma programação de que ela valia menos, que ela valia a 25 de março. Então, olha só quantas coisas que vêm no nosso mundo, né? E que a gente não acessa as possibilidades porque a gente acreditou nessas programações, acreditou nessas mentiras. Meus pais sempre falam: a vida é difícil, as coisas são caras, e às vezes me dizem: eu nunca vou conseguir isso só se eu morrer e nascer de novo. Olha, que forte, meu Deus. Então, tá, tudo que foi incluído pelos seus pais, que você teria que morrer e nascer de novo para escolher a facilidade, o dinheiro na sua vida. Podemos destruir e descriar, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode portas a 100, curtos, garotos, povos, criações, base, além. Tudo que vocês compraram, perpetuaram na vida de vocês, que vocês estão programando seus filhos. Podemos destruir e descriar, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode portas a 100, curtos, garotos, povos, criações, bases, além. E se vocês forem, de repente, a interrupção algorítmica, sabe? Aquilo que vai parar. Realmente, ó, para aqui, essa programação, essa merda, para aqui. E se vocês fossem essa interrupção agora, né? Com mais consciência. A gente só consegue parar o que a gente cria o quê? Consciência daquilo que a gente pode mudar. Nossa, deu até uma sensação de tosse aqui. Falando, o negócio é forte, né? O que mais é possível. Então, se vocês acessarem, pode escrever que a gente, eu não aceitei, até veria rimo, olha só, né? É isso, né? Você ultrapassou a família porque você não acreditou na sua programação. E a gente vê que no mesmo lar, você deve ter outros irmãos também, que muitos deles até acessaram essa programação e daí também não foram. E mesmo que você ofereça, parece que eles não escolhem, né? A pessoa paralisa, ela não consegue ver a possibilidade. Então, não é porque eu trabalho com possibilidades, com access que a minha família escolhe. Gente, ninguém acredita no que eu faço, tá? Então, e para o neto acreditar, levou uns anos ainda. Então, não se parem, o que mais é possível. Honrando os pais pela vida, mas decidimos ser exatamente, fazer diferente. A minha mãe dizia: você sonha muito alto, puxa vida, né? Então, todos os lugares, né? Pega essa energia de todos os lugares que você foi para o seu errado, né? Por sonhar muito alto, por desejar mais, todos os lugares que você se julgou por querer mais, por saber que tem algo diferente disponível. Vamos destruir, descriar, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode hipócritas, 100, curtos, garotos, povos, criações, básiles. Então, toda a energia do quinto elemento, do Salvador, que quando você acessa algo grandioso, você quer carregar a sua família. Porque vem o julgamento, eu estou acessando isso, mas eles não têm isso. Mas é porque eles não escolheram. Então, podemos destruir, descriar, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode hipócritas, assim, curtos, garotos, povos, criações, bases, elentos. Isso é muito comum, principalmente, a gente tem bastante gente de fora aqui, né? Vocês que migraram para outros países e viram que tem outras possibilidades, que tem algo mais grandioso, e daí fica aquela coisa, né? Puxa vida, né? Eu queria que eles estivessem aqui comigo, mas verdade, será que eles escolhem, né? Acho que não. Imagina eu sendo a 12ª de todos os filhos. Poxa, Vilma, aí é muito, né? Vamos destruir, criar todos os lugares que você quer carregar todo mundo aí, toda a programação, todo o quinto elemento, os lugares que você quer salvar. Vamos destruir, criar, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode portas, assim. Curtos, garotos, povos, criações, base, enem. Isso mesmo, mano, se diminuiu, né? Todos os lugares que a gente se diminui.
E a gente entra no julgamento para que a gente possa acompanhar eles, levar eles, esperar eles, né? Todos os lugares que vocês estão esperando a sua família te alcançar. Podemos destruir e descriar, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode hipócritas a 100, curtos, garotos, povo, criações, bases e aléns. E aí o livro ele traz uma coisa aqui que é o colorindo fora das linhas, né? O Gary fala assim, ó. Quando eu era pequeno, quando era pequeno, você coloria fora das linhas em seus cadernos de colorir, você provavelmente não via problema algum em colorir fora das linhas. Mas os adultos ficaram tentando ensiná-lo a ficar dentro delas. Tudo se resumia a ficar dentro das linhas. E isso foi o que tornou real para você, né? Então, quantas vezes a gente de repente até fala para os nossos filhos, né? Quem tem filho aí, né? Você tá pintando errado, você tem que fazer certinho aqui, você tem que colorir, isso não tá certo, né? Ou eu fiz muito aquele caderno de caligrafia, porque a minha letra era muito feia. E aí eu lembro que eu tinha que fazer muita caderno de caligrafia e minha letra hoje é redondinha, por conta de tanto caderno que eu fiz, né? Então a gente realmente não é programado, e a não ser os pais que estão na consciência agora, né? A empoderar os filhos, né? A gente é programado para encaixar os filhos nessa realidade. E o Lar das Infinitas, ele fala desse lugar de possibilidade, desse lugar que você pode escolher mais, que tem mais disponível, para você não se, tipo assim, ai, não, é só isso, é o suficiente. Eu lembro que uma vez eu dei um fundamento e eu fiquei até triste, sabe? E aí eu acessei aquela questão da lista, né, que a gente faz que o Dan explica, que é a, agora me fugiu, meu Deus. A lista que você faz tipo, dos seus milagres, das suas possibilidades. E aí eu falei para minha aluna, né, escrever no caderninho que eu tinha dado para ela, e isso, lista UAU, Maila, obrigada. Fugiu agora. A lista UAU, né, que é aquilo que você vai olhar e falar, uau, tipo, como seria eu ter isso? E ela não tinha nada. Ela falou que estava muito bom assim, que ela já tinha uma casa, um carro. E, tipo, era isso, sabe? Eu fiquei tão triste, falei, meu, né? Como assim? A pessoa tá no fundamento e tá fazendo o quê aqui, né? Então acontece muito da pessoa enxergar de uma maneira limitada. Mas ela tava ali só para quê? Só para renovar o fundamento dela como facilitadora. Ela não tava ali para expandir as possibilidades, ela tava ali só para uma programação, um cumprimento de obrigação, sabe? Então ela não estava acessando e recebendo tudo que ela podia receber. Até minha letra é de médico. Minha mãe sempre me julgou por ser assim, escrever assim e não ser dedicada a saber desenhar. A mãe ela fica brava com letra de médico. Eu nunca aceitei fazer o caderno de caligrafia, me chamava de rebelde, me sentia muito mal. Comigo, o caderno de caligrafia também não resultou. Duas. Olha, gente, tá vendo? Então, o meu eu tive que fazer porque a minha letra era muito feia. Que mais é possível? O Den fala assim, ó. Recentemente eu recebi um cartão de agradecimento do Zender, o neto de 3 anos do Gary. Hoje ele deve ter mais, né? 10 anos, ele deve estar um adolescente. A mãe dele estava fazendo escrever cartões de agradecimento. E o cartão continha pequenos dinossauros impressos e Zander desenhou sobre eles com lápis de cor. É um exemplo perfeito da maneira como você deve ser. As linhas aqui, que se dane. E o cartão dizia: Amo você, obrigada. E no verso, na letra muito bonita da mãe dele, estava tudo que Zender teria dito se tivesse pensado o que dizer, né? Então, com certeza a Grace escreveu lá, né? Den, maravilhoso, blá, blá, blá. Mas o Den acessou realmente a mensagem da criança, né? E o quanto as crianças são mágicas nas classes, né? Elas recebem demais, acessam muito mais, com mais facilidade do que a gente, inclusive. Então, você tem criado a sua vida como algo para ser vivido dentro das linhas? Gostaria de deixar de viver dentro das linhas e começar a se tornar um não linear? Tudo que isso traz à tona e multiplicado. Vamos destruir, descriar, por favor. Certo, errado, bem mal, pode, POC, todos a 100, curtos, garotos, povo, descriações, bases e aléns. Então, escreve aqui, né? Realmente, você gostaria de ultrapassar, né? Certinha, linha, né? E se você pudesse realmente criar o caos, né? Da sua vida, o que aconteceria? O que de pior aconteceria se você criasse o caos na sua vida, não seguisse essa vida certinha que você poderia receber? Eu me peguei com muita dificuldade de fazer minha lista UAU.
precisei me facilitar para acessar. Então, e muito disso, Nath, vem da programação, né? A programação que a gente não foi ensinado para acessar mais possibilidades, não foi ensinado, tipo, tá, mas o que mais é possível, sabe? Eu quero viajar de jatinho, tá bom, se for seu sonho, mas você já foi lá e já viu quanto custa, né, viajar de jatinho, já pesquisou na internet, já fez, já colocou isso no seu mundo disponível? Muitas vezes a gente não faz isso, né? Porque a gente já acha muito distante da nossa realidade. Minha mãe era professora e eu fiz muita caligrafia. Hoje mesmo eu peguei uma anotação minha de uma facilitação sobre sobrecriar as dificuldades, sobre gente achar que não conseguimos sobrecriar tudo. Sim, como eu posso sobrecriar? Quem tem o costume de fazer caderninho de anotação, de período, né? Tem aqueles diários eu já fiz muito assim, do dia, tem várias coisas, né, que você pode acessar. Você pode ver o quanto você já ultrapassou com a consciência, não é? E o quanto você já sobrecriou. E o quanto ainda você pode sobrecriar as suas criações. Hoje, esse ano, na minha agenda, eu coloquei como eu posso sobrecriar 2025, né? Como pode ser ainda mais grandioso, mais fácil, mais divertido e reconhecer que tudo aquilo que eu acessei, o que eu escolhi acessar, era algo que tinha que passar, né? Era algo que eu tinha que viver para identificar, ah, ok, eu não escolho isso mais, né? Tem mais disponível, tem mais facilidade. Só que até a gente conseguir virar essa chave, tipo, ver o que está disponível, acessar essa possibilidade, a gente não enxerga que tem mais facilidade até a gente acessar, não é? Parece que é um muro, um véu, assim, que a gente fala, não, não tá certo isso. A espontaneidade é castrada pelas críticas do que dizem que nos amam, cometem atrocidades por julgamento em nome do amor. E o amor é o quê? O implante, né, Maria? Eu não estava conseguindo pedir porque estava racionalizando algo viável para essa realidade. Ah, entendi. Tipo, daí você para a possibilidade, né? Tipo assim, como se você falasse assim: ah, eu quero uma casa, um carro, mas eu tenho um nome sujo, como que eu vou fazer? Sei lá, né? E aí você já trava, só que você não imagina o que poderia acontecer muito mais grandioso, né, dentro da sua possibilidade. Eu nunca imaginava que eu ia sair do banco, por exemplo, sabe? Eu achava um emprego certinho, dentro da linha, né? Dentro, tipo assim, ah, eu recebo meu salário, é um emprego bom, tem vários benefícios. Nunca imaginava. Eu escolho rabiscar tudo e acessar o reino das mágicas e infinitas possibilidades, ultrapassar tudo que a minha mente jamais imaginou. Muito bom. Quando a gente não está sendo a gente, não consegue ver as possibilidades. Sim, é exatamente o que esse livro vai trazer, né? O quanto quando a gente acessa o eu, né? Eu sou isso, eu gosto disso, é o que a gente vai acessar, né? Mais possibilidades, acessar o nosso produto, acessar o que está disponível, acessar o dinheiro, principalmente. O dinheiro ele segue muito, né, Maela, quando a gente está sendo nós. É, exatamente. Muito bom. Quando estávamos falando sobre colorir fora das linhas, na classe dos Lar das Infinitas Possibilidades, alguém disse: eu adoro ficar fora das linhas, mas ainda assim, quando eu deslizo para fora delas, eu tenho a impressão de que algo vai dar errado. Tipo assim, né? Você fez de repente um investimento ousado na sua vida, né? Você fala, ai meu Deus do céu, eu não devia ter feito isso, e agora? Como que eu vou fazer? Eu já me bati muito isso, sabe? Assim que eu fiz a minha transição, eu falei, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Meu Deus, né? Será que vai dar certo tudo isso? E a gente não acessa, né? E quando, eu já contei essa história para vocês, quando eu participei, quando a Simone veio aqui para o Brasil, era uma classe antes de eu me tornar CF. E aí a minha pergunta para ela foi, né? Olha, eu tô sentindo um medo aqui que será que alguém vai querer fazer o fundamento comigo? Tipo assim, né? Era uma classe para eu me tornar CF. E ela falou assim: nossa, isso não é seu, né? O quanto você está acessando a realidade de todos os facilitadores que estão aqui nessa classe. Então a gente se confunde, entendeu? A gente tem que ficar muito no a quem pertence isso, porque a gente, principalmente quando a gente está num lugar, por exemplo, aqui no clube. A gente acaba acessando a realidade de outras pessoas, né? Os sentimentos e tudo. Tudo se embaralha. E aí me veio isso. Daí ela falou: não, você só é a voz de todos os facilitadores que tá aqui, mas isso não é seu. E lógico que vai ter muitas pessoas que vão querer fazer o fundamento contigo, né? Então, e depois de lá, né, foi vários fundamentos. Então, o que mais é possível? Eu quero. Então.
Tá vendo? Maria escolhe. É, daí o Gary perguntou, né? Você percebe que não está escolhendo as possibilidades em sua vida? Você está apenas colocando sobre o manto da escuridão, né? O quanto a gente realmente. Será que verdadeiramente a gente está escolhendo o que está disponível, né? Fica meio embaralhado, fica meio escuro. Então, tudo que a gente não está conseguindo enxergar, sabe? Nem se alvo. Tem uma coisa que não acessa aqui. É tipo um corrigir a visão, Maria, sabe? Todos os lugares, todos os implantes que foram colocados sobre os nossos olhos também, para que a gente não enxergasse o que está disponível. Podemos destruir, descriar, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode hipócritas, assim, cursos, garotos, povos, criações, bases, tudo que vocês fizeram para introduzir possibilidade de leve em sua vida, em vez de escolher. Vamos destruir, descriar, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode hipócritas, assim, curtos, garotos, povos, criações, bases. Aí tem uma facilitação mara aqui. Tudo que você fez para introduzir possibilidade leve em sua vida, em vez de escolhê-la. Vamos destruir, descriar, por favor? Certo, Não, errado, bom e mal, pode hipócritas, assim, introduzir possibilidade de leve, sabe aquela coisa? Você não escolhe, você só introduz de de leve, assim, leve. um pouquinho. Exatamente. Tudo que vocês não querem introduzir de leve ou nem de pesado, né? Tipo, vai com tudo, vai sem o, como fala, o gelzinho, né? Vai com tudo. O que mais é possível, né? Sem E aí ele, sem lubrificante. lubrificante, exatamente. Há linhas aqui que se dane, ele coloca. Há linhas aqui que se dane, né? E se realmente você pudesse, tudo na sua vida você pudesse escolher para o que funciona para você, não o que essa realidade está falando, não o que funcionou para todo mundo, mas o que pode funcionar para você. Né, o que pode funcionar para você. O quanto a gente está, até mesmo na internet, tentando se enquadrar o que todo mundo está fazendo, o vídeo que todo mundo está fazendo, a forma que todo mundo está fazendo. Só que às vezes não é isso, entendeu? Às vezes tem outras maneiras da gente se conectar, tem outras maneiras da gente acessar. E esse é o lar, né? Das infinitas possibilidades. E tudo acontece através da escolha. Tudo acontece através da escolha. Quando a gente escolhe, parece que tem outras pessoas que escolhem com a gente, é muito louco. Eu vejo isso como facilitadora, sabe? Às vezes eu falo, ai, Marlinha, você fez Fundamento da Fazenda. Quando a gente escolhe, parece que outras pessoas escolhem. Eu estava conversando isso com a doutora Maila ontem. A gente tem conversas de consciência, a gente teria que gravar as nossas conversas, né, Maila? Que nem o Dan com o Gary fazem. E o quanto quando a gente, como facilitadora, a gente escolhe, né, aquela classe, que aquela escola, aquela classe seja criada, outras pessoas também falam, "Ah, então vamos lá, então também vamos escolher, sabe, o que está disponível aqui. E o quanto a gente fecha, fala, nem vou fazer porque ninguém vai querer. Verdade, se você não escolher, vai ter gente? É a mesma coisa quando eu me deparo assim, e agora? Será que eu escolho uma classe no carnaval ou não? Se eu escolher, tem gente que vai querer a oportunidade do carnaval porque é uma data que não vai trabalhar. Se eu não escolher, entendeu? Tipo assim, é só uma escolha. É como se a gente desse permissão para as outras pessoas escolherem, né? Exatamente. Então, todos os lugares que você não está escolhendo e permitindo que outras pessoas acessem seus caminhos e as suas infinitas possibilidades, podemos destruir, descriar, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode hipócritas, assim. Curta os garotos, povo, as criações, bases e aléns. Como você tem criado a sua vida, Gary Douglas? Você se alinha e concorda com essa realidade? Você tenta se encaixar nessa realidade? Sim, tenta, pelo menos às vezes, tentar se encaixar nessa realidade significa tentar se alinhar e concordar com ela. Você diz: vou me encaixar, tenho que me encaixar. Eu não me encaixo. Você pergunta: como eu me encaixo? O que está de errado comigo que eu não me encaixo? Você está comprometido com essa realidade. Você acha que, como todo mundo está fazendo algo, você também deveria estar fazendo. Mas simplesmente porque todo mundo está pulando num abismo, não significa que você também deveria pular no abismo. Então, né, eu vejo isso também muito no Axis, tipo, as pessoas de repente escolhendo o que todo mundo está escolhendo, sabe assim? E não é sobre isso, sabe? É sobre escolher o que funciona para você nesses 10 segundos. É Maria. Maria vai com as outras. Exatamente. Então, todos os lugares que a gente está sendo Maria, vai com as outras. Vamos destruir, descriar, por favor.
Certo, errado, bem, mal, pode, hipócritas, assim, curtos, carotos, povos, criações, bases e aléns. Doutor Dan. Você pula no abismo e se espatifa. Depois corre para o alto do abismo para pular de novo. E você diz: todo mundo está fazendo, então nós vamos fazer isso também. Você não reconhece que a realidade, além dessa realidade, é o espaço e não a solidez dele. Olha só. Né? Então, assim, as pessoas que realmente mudaram o mundo é porque elas foram a interrupção, elas foram a pergunta, em lugar que todo mundo falava assim, não, isso não vai, como que você vai ter uma luz, né? Vai lá o Thomas Edison lá, né? Fica tentando não sei quantas milhões de vezes para fazer as coisas. Então, muitas coisas que foram inventadas foi por conta da pessoa falar, não, pode até ser, mas eu vou continuar tentando que uma hora vai dar certo. Estou acessando espaço e é muito desconfortável, exatamente, né? Muito. Exatamente. Isso é consciência. E a consciência nem sempre é confortável. A maior parte das vezes ela não é confortável. Aí o Gary fala assim: é o espaço das possibilidades. Quando a gente acessa o espaço das possibilidades, a gente tem uma autorresponsabilidade, né, de falar assim: não, acho que, tipo, eu tô criando a minha vida dessa maneira, mas tem mais disponível, tem como eu acessar, né, tem infinitas possibilidades que eu ainda não tô conseguindo perceber, mas tem, né? Tem esse espaço e não é confortável. Por isso que às vezes a gente conversa com os amigos que acessam para fazer uma pergunta. Faz uma pergunta para mim que eu não estou conseguindo acessar. Meu Deus, né? Me facilita. É como se houvesse uma nuvem azul, que é o espaço de possibilidades. E ela está por todos os lados. Olha aqui, ó, né? As borboletas atrás de mim, o elefante. Olha, um café, livros. Mas ninguém vê. Você vê e diz: quero acessar aquela nuvem azul. Aí as outras pessoas dizem: que nuvem azul? Tipo, eu tô vendo. Você diz: espera aí, sinta, você consegue percebê-la? E elas dizem: não, vou saltar do penhasco de novo, você vai perder seu lugar na fila. Então, assim, às vezes, assim, com a consciência, a gente enxerga, né? A gente enxerga o elefantinho, a gente enxerga a borboletinha aqui, a nuvem, mas ninguém tá enxergando, porque as pessoas elas estão conscientes em percentuais da vida, sabe? Ela não tá conseguindo enxergar a possibilidade. Ela não está conseguindo enxergar que se ela escolher o dinheiro está disponível. Se ela escolher o relacionamento, ele também é disponível. Se ela escolher sair do lugar também, tudo está disponível. Só que para a gente acessar isso, a gente tem que estar o quê? Mais consciente, que é o que nós estamos fazendo aqui. Exatamente, Merlinha, borboletas, unicórnios e nuvenzinhos. Adorei. Gary, por que você não está sendo um líder que segue adiante, independentemente de alguém ir com você ou não? Se ninguém viesse para a Axis, ainda assim eu seguiria com consciência. Eu ainda estaria trabalhando com consciência todos os dias. Eu perguntaria: como posso ser mais consciente aqui? Que outras possibilidades existem? O que mais posso escolher que ainda não escolhi? É foda mesmo. Essas perguntas, tipo, você pode fazer assim, colocar um post-it, sabe? E coloca lá, ó. Se alguém quiser colocar aqui no chat, coloca para mim, por favor. Como posso ser mais consciente aqui? Que outras possibilidades existem? O que mais posso escolher que eu ainda não escolhi? O que mais está disponível que eu ainda não escolhi? Né? Esse é um espaço. Esses são os lugares onde vivo todos os dias. Então, o lar das infinitas é esse espaço da gente enxergar as possibilidades, onde ninguém está enxergando, você está enxergando. Tipo, puta, você está fazendo esse. Nossa, que inconsciência. E por isso que as coisas são gravadas, né? Quando a gente quando faz classe, principalmente fundamento, se você escutar, Thalina, seu fundamento, às vezes alguma pergunta, alguma facilitação, não sei se você teve a oportunidade, você vai perceber que em muitos lugares você já, ó, já expandiu, já não é mais a mesma Thalina. Não é a mesma Maila que fez o fundamento comigo lá na fazenda também, mas já mudou, né? Só que a gente não. Por isso que a gente tem que escutar realmente, novamente, as coisas, e até mesmo esse clube do livro, para perceber que muitas das coisas a gente já ultrapassou, já não tem mais aquela pessoa, né? Já transmutou.
Então, você tem a ideia de que há algo nessa realidade, de que há algo para se encaixar nela, de que há uma espécie de volta ao lar, de que há um lugar no qual você pertence. E se você se tratar no lugar ao qual não pertence, mas sim do espaço que você é, você não reconhece que é a realidade, além dessa realidade é espaço. Então, parece que a gente fica mesmo em busca, né? Acho que quando a Ana até trouxe assim, do lar das infinitas possibilidades, a gente lembra muito do. Como que chama aquele, o livro lá do Chico Xavier? Aquele Nosso lugar lá, lar. o nosso lar, né? Tipo, que existe aquele lugar no céu onde tudo funciona, né? Onde é bonito e verde, com pássaros e animais. Mas o que ele convida aqui a gente é para a gente perceber o espaço que a gente pode ter, e não a gente ficar se encaixando para ter um lugar onde a gente viveria numa comunidade alternativa, né? Que todo mundo se daria bem. Não, isso não existe, entendeu? Já tentaram, mas não vai funcionar até o terceiro dia, né? Depois alguém vai reclamar que um tá fazendo mais coisa que o outro, enfim, a gente sempre vai para esse espaço mesmo quando a gente busca, né, uma comunidade, algo alternativo, a gente vai cair no mesmo lugar. A gente pensa que é uma liberdade, mas não é, né? É uma coisa. Ah, é outro livro, o Lugar. Isso, tem o livro também, o Lugar, do que fala bastante, né, que é um romance do Gary, que é bem legal também. O que mais? Ai, obrigada, Bruna. Colocou aqui. Então, essas três perguntas aqui, a gente pode até passar a semana, né? Depois eu vou colocar lá no nosso grupo do Telegram e também no grupo aberto para vocês repetirem durante a semana, né? O que mais, como posso ser mais consciente aqui? E aí, esse lar das infinitas possibilidades é onde nós estamos conseguindo acessar a consciência. É onde a gente está, sabe? Ok, tá todo mundo se matando aqui, mas tem coisa disponível, entendeu? Tem coisas legais. Você, o ser infinito. Gary. Possibilidade infinita quer dizer ser tudo o que você é. Você tem que se comprometer a ser você infinito. Den e eu estávamos conversando com uma senhora que queria saber como ela poderia se descrever como um ser infinito que ela verdadeiramente é. Ela disse: Não sei se estou escolhendo não ser clara ou se não há nada ali para descrever. O Den disse: Você pode, pode ser que você tenha a sensação de que algo não é sólido, então você não pode tocá-lo, não há nada ali. Mas não é assim. Apenas não há nada suficientemente sólido para ser chamado de você, né? Que esse é o espaço, né? Do nosso ser infinito, quando a gente acessa realmente que a gente é grande, sabe aquele exercício que a gente faz de expandir o nosso ser, onde a gente acessa o nosso lugar. Eu disse, tem a ver com a energia que você tem que ser. E ela disse, mas às vezes parece haver uma exigência de que use palavras para dar isso às pessoas. Então, a palavra ela é uma solidificação de uma energia condensada, né? Então, tipo assim, às vezes a gente coloca em palavras, mas a gente também não consegue colocar, sabe? A gente é o espaço, a gente é a energia, é muito mais, muito maior. O Gary disse: tudo que você tem que fazer é perguntar: o que será que essa pessoa pode ouvir? E você saberá as palavras que precisa dizer. Você está tentando explicar o que é verdadeiro para você, em vez de perguntar: o que será que essa pessoa pode ouvir? Então, nesse espaço aqui, quando você de repente tem algum conflito com alguém, você tem que dizer e a pessoa não está na mesma página, sabe? Você tem, tipo, parece que você está falando inglês e ela coreano. Tipo, português e francês não entende. Aí você pode baixar suas barreiras e perguntar: o que será que essa pessoa pode ouvir? Né? Qual a consciência que eu posso ser aqui para que essa pessoa possa ouvir o que ela tem ao que eu tenho a oferecer? Você está tentando explicar o que é verdadeiro para você em vez de perguntar: o que será que essa pessoa pode ouvir? Você poderia perguntar: que energia que tenho que ser para criar o que eu desejar com mais facilidade? Então, apenas não há nada suficientemente sólido para ser chamado de você. Então, é aquela pergunta que a gente vê muito no fundamento, né? Um ser infinito verdadeiramente escolheria isso? Não, né?
Às vezes a gente vai para uma solidez, a gente vai para uma raiva, a gente vai para algo impossível. Então é se pergunta, tá, mas um ser infinito verdadeiramente escolheria isso? Puxa, acho que não. Você não consegue ver possibilidades, mas pode estar consciente delas. O Gary fala assim: há coisas que existem que você não pode ver. Você é uma delas. O mesmo se aplica a possibilidades. Em um treinamento para facilitadores um tempo atrás, falamos sobre ver possibilidades e ver o futuro. E um participante da classe, cujo pai era cientista, disse que foi ensinado que se você não pode ver, então não é real. Portanto, possibilidades infinitas não podem ser reais, pois não podemos vê-las, né? Então, realmente, e assim, e tem uma outra questão também, que a gente até fala no fundamento, que é a fantasia, que é quando a pessoa realmente fecha os olhos, né, e ela não consegue ver nada, porque ela é tão rápida em acessar as possibilidades que ela não consegue colocar em imagens, não consegue sentir a energia nos processos corporais, não consegue perceber as barras. E às vezes a gente tem um certo grau de fantasia, né? O DEM tem a fantasia. E às vezes é isso, a gente não consegue perceber o futuro, né? Perceber o que está disponível. Então eu queria fazer um exercício aqui com vocês bem rapidinho, né? Eu vou pedir para que todos vocês baixem as barreiras, fechem os olhinhos um segundo. Então, hoje é dia 15 de janeiro de 2026. E para você que está escutando também no futuro, seja bem-vindo. Agora são 21h03 no Brasil. E eu vou pedir para que você acesse o seu futuro agora em 2026. O que vai acontecer? Vê se você consegue ver alguma faísca, alguma coisa do que está disponível para você nesses 12 meses que a gente tem para acessar. Nós estamos em janeiro, né? Percebe se você acessa o espaço. Percebe se vem algum mês para você. Percebe se tem alguma situação, uma pessoa, um presente, algo no seu corpo. Percebe esse espaço, o que está disponível para você, né? O que está disponível só para você. Está disponível para você, vai expandindo. Ok. Quem quiser compartilhar aqui no chat, escreve para mim se você conseguiu acessar alguma faísca, alguma coisa que veio para você, sabe? Algum insight, alguma imagem, alguma fala, né? Me vi feliz, isso é muito bom, né? Quem viu um relacionamento, quem escolhe um relacionamento. É a classe, né? Então, quando, o quanto a gente não consegue ver, né? Sim, me veio agosto, ai, que legal. Muito bom, muito bom. Me vi feliz, agosto também. Nossa, gente, o que vai acontecer? Me veio março. Olha, legal. Eu também acessei várias coisas aqui. Vem muita coisa agora em 2026, hein? Vem muita coisa. Eu vi alguém carinhoso, me vi sendo pedido em casamento. Poxa vida, Bruna. Será que é porque quero? Você não tem que querer, você tem que escolher. Também me vi magra no meu aniversário. Coisas interessantes. Então, né, o que você requer para a gente se comprometer com a nossa vida, para a gente acessar, né, já o que está disponível para nós, essa possibilidade. Então, esse espaço, assim, da gente realmente colorir fora dessas linhas, é, é isso, sabe? Onde você está tentando caber ainda? Onde você ainda pede permissão para ser feliz? Onde você ainda tenta fazer do jeito certo? Isso não existe jeito certo e jeito errado. Existe a maneira que você escolhe. E se você parasse de viver dentro dessas linhas, o que mudaria imediatamente na sua vida, tá? Percebe isso, ó. Se você parasse de viver dentro dessas linhas, o que mudaria imediatamente na sua vida? Consegui sim, estou pensando em criar um espaço para poder contribuir com muitas mulheres, partilhando experiências com mulheres, e apareceu o número 5 que interpretei como Maio. Que legal, Cláudia. O que mais tem disponível aí para você, né? O que você pode acessar?
Muito legal. Um sonho realizado. É muito legal esse exercício, né? E às vezes assim, ai, nossa, eu sei nada, Elô. Tipo, mas é isso. Às vezes tem pessoas que têm esse grau de fantasia que elas não vão conseguir perceber nada, sabe? Que tá disponível. Tá tudo certo também. Então, quantas vezes a gente pergunta, né, o que tem errado comigo e aonde eu não me encaixo? Porque realmente a gente fica tentando se enquadrar, se encaixar naquela empresa, se encaixar naquele país, se encaixar naquele relacionamento, se encaixar em tantas coisas, sabe? E não vai se encaixar nunca, né? O que tá certo comigo que eu não estou percebendo? Ao invés de errado, a gente tem o que tá certo sobre isso que eu não estou percebendo. Foi curioso porque quando você falou, só me veio eu feliz, e quando você falou imediatamente, me veio agosto. E eu sou de agosto. Ah, Maria, vamos ver lá no seu mapa. Usando a nossa consciência, virando transformação para os outros, inspirando os outros e sair da caixinha. Muito bom mesmo. Então, não é porque você não está enxergando as possibilidades, que nem o exercício que a gente fez, que elas não estão disponíveis. E também tem que ter muita coisa para acontecer, o universo tem que mover muitas coisas, e até a astrologia vai falar que vai mover muitos planetas, né? Para que as coisas possam virar e acontecer para a gente. Então, uma participante da classe disse que o pai era cientista, né? E que ela não conseguia ver porque ela foi ensinada e programada que só era real se conseguisse enxergar. Tentamos ver o futuro e não conseguimos. Tentamos ver possibilidades e não conseguimos. Então concluímos que eles não existem. Isso é um erro. Não conseguimos vê-lo, mas podemos estar consciente deles. Ver é menos do que um dezilhão por cento do que a consciência nos diria. Será que você vê algo como realmente é? Ou ver através dos seus julgamentos e pontos de vista. Então, quando a gente faz uma pergunta, quando a gente abre, né, o que se requer para um relacionamento, o que se requer para, sei lá, blá 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 blá, a gente não consegue perceber as possibilidades. Eu tenho uma amiga que ela queria muito um relacionamento, sabe? Era uma coisa assim que ela tava, eu quero escolher o namorado, escolho casar. E ela tinha um amigo que sempre dava umas cantadas nela, sabe? Mas ela nunca cogitou em alguma coisa com ele. E aí, quando ela baixou as barreiras, estava do lado dela o relacionamento, sabe? Só que ela não conseguia ver, ela não conseguia enxergar. Por quê? Dentro das projeções dos julgamentos dela, tinha que ser compatível com o julgamento dela. Entendeu? Então era muito diferente, era muito fácil, então não poderia ser. Não, não é você. Ainda a gente está limpando. Eu seria sua amiga. Você sabe quem que é minha amiga, Nath? Como pode... Não, Mari, nós estamos, né, você tá namorando? Não tá ainda, amiga. Então é isso. Eu sei quem é. Tá vendo? É, será que você vê algo como realmente é? Ou vê através de seus julgamentos e pontos de vista? Você apenas o vê através de seus julgamentos e pontos de vista. Nem sequer consegue ver você na totalidade. Olha só. Você consegue se ver no espelho? Não, o espelho é um reflexo dos seus julgamentos. Não é um reflexo que é verdade. Então, todos os lugares, né, que vocês não estão enxergando a verdade sobre vocês, porque os julgamentos escondem o que você veio a oferecer nesse mundo. Podemos destruir e descriar, por favor? Certo, errado, bem, mal, pode, poucos, a 100, curtos, carotos, povos, criações, bases e além. Depois eu te falo, Nath. Mas você conhece a pessoa. Não, o espelho é um reflexo dos seus julgamentos. Tentamos ver possibilidades e não conseguimos, então concluímos que não existem, mas podemos estar consciente delas, podemos perceber a energia delas e podemos recebê-las. Ver é menos do que um dezilhão por cento do que a consciência nos diria. Minha gente. Então, nós somos realmente ensinados a buscar, né? Esse lugar que a gente não pertence, mas e se você não fosse esse lugar, e sim realmente esse espaço, sabe? Você não precisa caber, você expande, você inclui. Então, né? O que você requer para a gente realmente perceber o que está disponível para nós, né? E não é porque você não está enxergando que não está acontecendo, o universo não está movimentando. Só que é que nem minha amiga, o amigo tava do lado dela e ela tava empurrando ele para outra amiga. Olha que coisa.
que ela não enxergava que o relacionamento dela estava do lado. Quando ela baixou as barreiras, ela falou: pode ser que eu namore ele. Pode ser que tá disponível para mim, né? E agora ela tá super feliz. Vai casar. Olha só como pode melhorar. E quase que colocou pra amiga, né? O relacionamento. É bem assim, né? Quando a gente não enxerga. Ser, perceber, saber e receber. Então, para quem já conhece o Axis, né? Isso fala muito quando que como fala? Eu esqueço as palavras, meu Deus. Tô acessando muita coisa aqui. Mas é assim, é do ser infinito. O ser, perceber, saber e receber é a alta. Nossa, eu fugi a palavra. Maila, acessa aí. Ver é sempre deformado por nossos pontos de vista, nossos julgamentos e julgamentos estão nossos julgamentos e os julgamentos de que estamos adotando de nosso mundo sem sequer estamos conscientes. A harmônica alta, puta, é isso mesmo. É a harmônica alta do ser infinito, ser, perceber, saber e receber. Eu lembrava que era alta, mas não lembrava da palavra harmônica. Perceber é simplesmente reconhecer o que é. Não há julgamento ou valor anexado a isso. É assim, aquela pessoa é egoísta. Nada importante, ela é egoísta, agora eu sei. Então, assim, ele vai falar um pouquinho da significância que a gente dá às coisas também, né? Tipo, essa pessoa é filha da puta. Daí você fica, a pessoa não sei o que, não sei o que. Mas, tipo, não dá significância. Ela tá tudo bem. Tá tudo bem. É igual os animais, né, fazem. A Sinfônica Elô, não lembrei. Nossa, harmônica alta. Deixa eu ver. É o TDAH, Maria. Maria tá contratada que toda vez eu coloco errado os dias das coisas. Mais esperto que o Neto. O Neto não viu o que eu coloquei. Se você escolhe ver em vez de perceber, vai tentar ver daquela pessoa como perfeita, ou ver porque ela é egoísta. Tentará ver o motivo e uma justificativa para o egoísmo dela, em vez de simplesmente perceber, ok, ela é egoísta, ela é uma cadela que mata pessoas, é isso. Gary. Ou tentará ver quando ela é má por ser egoísta. Aí é onde você tenta usar seu julgamento como arma e ferramenta contrária a estar presente em sua vida. Por isso que às vezes a gente se relaciona mais com os nossos julgamentos que a gente tem das pessoas do que realmente do que está disponível, né? A gente só vê uma parte, é como se a gente só enxergasse aquilo, né? E o que está também em nós, né? O nosso julgamento é um reflexo, então, do que está em nós. É o ser e não o ver. É o perceber, o saber e o receber que nos habilitam a entender que o universo é magnânimo e as possibilidades são infinitas. O ver é sempre deformado pelo nosso ponto de vista. E perceber é simplesmente reconhecer o que é, né? Então, quando a gente acessa as pessoas, o ser infinito das pessoas, né? O que elas vieram, a gente não enxerga esses julgamentos, a gente não enxerga toda essa carga. Exatamente. No capítulo 2, nós vamos falar do universo é magnânimo. Muito bom. Gary diz: o universo deseja nos apoiar, mas nós agimos como se estivéssemos sozinhos. É como se pensássemos que o universo é um ecossistema do qual temos que nos excluir. Pensamos que temos que fazer tudo sozinho, pois não percebemos que somos parte do todo. E por que fazemos isso? Não tenho resposta, mas eu contribuo, né? Então, assim, às vezes, quando a gente faz uma pergunta, a gente realmente se separa, sabe? A gente vai achar que tá muito difícil, porque só tem eu que tô escolhendo isso. Mas é aquilo da classe que eu falei, quando você escolhe vai vir muita coisa, o universo vai te apoiar, vão vir pessoas que vão apoiar você para suas decisões, vai vir pessoas para ensinar o que você não sabe, para apoiar o que você. Sabe assim? Quando você escolhe, tudo acontece. É a minha experiência agora em Portugal, né, Márcia? Né, quando eu escolhi ir, as meninas super contribuíram comigo, a Márcia com a Maria, gente, ajudaram super, né? Contribuíram com o que podiam ali para que isso pudesse acontecer através da minha escolha e de tudo que contribuiu para todo mundo. Então a gente esquece que a gente não está sozinho, sabe? Que a gente tem um ou outro quando a gente escolhe as coisas. O universo nunca deixa de nos dar. Ele nunca diz, você.
Não fez a sua cama hoje, Maria, então eu não vou darei nada para você hoje. Você é má. Você tem que ficar com a fralda suja. O universo nunca faz isso. As árvores não dizem, não vou lhe dar nenhuma laranjinha hoje, pois você é um safado. Eles dizem, tudo bem, você é um safado, mas aqui, ó, tá aqui as suas laranjas. Talvez isso ajude. O universo é magnânimo assim. Ele nunca tem um tiquinho de julgamento. Então, por isso que tem pessoas boas e más com dinheiro, tem pessoas corretas ou não, pessoas com caráter e sem caráter. Mas por quê? Aquela pessoa é tão filha da mãe que mata pessoas e ela tem dinheiro e eu não, né? Ou aquilo é fácil para ela e eu que tô aqui me matando. Porque o universo ele não tem esse julgamento, ele não tem esse espelho. Ele entrega para todo mundo que tá só pedindo, ele é a contribuição, né? Por isso que ele traz dessa forma assim de ser algo muito grande. O universo magnânimo é seu verdadeiro lar. Magnânimo significa generoso em perdoar insulto ou dano altruísta. O oposto de magnânimo é penurioso, o que significa extremamente avarento, miserável, acometido de pobreza. Vivemos em um universo magnânimo que nos presenteia todo o tempo, mas escolhemos viver numa realidade que nos diz que o universo magnânimo não existe. Então, dá-lhe uma facilitação. Quanta energia vocês estão usando para criar a realidade penuriosa e não o universo magnânimo como o seu universo de possibilidades que você está escolhendo? Tudo que isso traz à tona e multiplicado. Vamos agora destruir e descriar, por favor? Sim! Certo, errado, bom e mal, pode hipócritas, assim, curtos, garotos, povos, criações, bases e além. Não é porque o universo está com um defeito ou não gosta de você. O universo sempre entrega exatamente o que você pede. Se você não está obtendo aquilo que deseja ou e gostaria de ter em sua vida, é porque você não está pedindo isso ao universo. Ah, você está pedindo, atualiza, como assim? Não, não é que tá pedindo direito, você não tá realmente escolhendo. É essa parte que fala, verdadeiramente você tá escolhendo? Ana colocou, quem está pedindo e quem está disposto a receber. Exatamente. Às vezes a gente fica em milhares de perguntas, né? E aí o universo vai entregar coisas completamente diferentes, cores diferentes, lugares diferentes, pessoas, sabe assim? Muito diferente do que aquilo que você pediu. Daí, como não é compatível com o espelhamento do seu julgamento, você fala: ah, não, isso não é pra mim. Tipo, não, não é isso que eu pedi. Eu pedi um carro vermelho e veio um preto. Como assim, né? Mas não, ele vai entregar diferente, mas não significa. É sempre maior, é sempre mais grandioso. Então, vivemos em um universo magnânimo que nos presenteia todo o tempo, mas escolhemos viver numa realidade que nos diz que o universo magnânimo não existe. Aí entra o perceber. Sim, muito bom, Nath. Por conta disso, né? Porque a gente quer ver a possibilidade, a gente quer algo compatível a essa realidade. E daí a harmônica alta, né? Lembrando aí, do ser infinito é o perceber, saber, ser e receber. E aí entra o perceber, né? Como que eu posso perceber o que está disponível para mim, né? Seja numa escolha, né? Tipo assim, o que que expande mais? É o verde ou é o laranja? É o esquerdo ou é o direito? Sabe assim, qual lado que eu vou? O que vai expandir mais a minha vida se eu escolher esse clube do livro ou se eu não escolher? Se eu escolher comprar tal coisa ou não, sabe assim? Então, é o que vai abrir a partir do espaço que você é. Então, você está disposto a receber o que deseja? O universo funciona com total gentileza e total generosidade, e a partir da consciência que ele é. E ele nunca funciona com julgamento de nada e nem de ninguém. Ele não julga nada que você escolhe. É o universo magnânimo que presenteia infinitivamente, mesmo assim, raramente pedimos o que desejamos. E o que pedimos, raramente estamos dispostos a receber. Estamos sempre dizendo: eu simplesmente não consigo ter isso, simplesmente não consigo fazer isso. Então você corta a contribuição do universo para você quando você tenta controlar o que você recebe. Então você pede algo e aí vem diferente, e você tenta controlar. Então não, não é assim, eu não vou, não é não. O universo você tem um cachorro chihuahua fêmea de pelo longo para nos fazer. É isso aí, Maila. Às vezes é
um cachorrinho igual a Amanda vira-lata que o universo quer te entregar e você quer o chihuahua fêmea de pelo longo. Pode POC, amiga. Eu vou te dar a Amanda, você vai ver. É, que a Mayla tá se justificando que ela quer levar o cachorro pra todo lugar. Mas às vezes é outro cachorro, entendeu? Não é esse, é um vira-latinha pequeno. Eu sou a favor dos vira-latas. O universo gosta mais do que você. Você corta a contribuição do universo para você quando tenta controlar como recebe. E o universo gosta mais de você do que você gosta de si mesmo. E ele deseja contribuir muito mais do que você está disposto a receber. Para receber o que o universo magnânimo nos dá, temos que estar dispostos a ter um nível de recebimento que vem de possibilidades. Então, não adianta você pedir se você não está disposto a receber o que o universo está te entregando, te presenteando, que é diferente do chihuahua de pelo longo. Pode ser que seja um poodle, pode ser que seja um vira-lata, e pode ser que seja uma cobra ao invés de um cachorro, né? Então, se você desistiu de receber um peixe, você desistiu de receber pensando que é desse jeito que deve ser, pois é isso que essa realidade diz pra você. Tudo que isso traz à tona e multiplicado. Vamos agora destruir, descriar, por favor. Certo, errado, bem, mal. Pode, portas, a 100, curso, canudos, povos, criações, bases, além. E eu sou dessas, acho que você devia ter um cavalo. De novo. Quando você pede algo, você não se permite receber aquilo, pois não percebe que vivemos em um universo magnânimo. O universo lhe dará exatamente o que você pediu. Você poderia dizer: Eu realmente gostaria de ter possibilidades mais grandiosas na minha vida. Ou poderia perguntar: Como pode melhorar ainda mais? Ou poderia perguntar: O que mais é possível? Como podemos nos divertir ainda mais com isso? Como podemos desfrutar hoje mais do que desfrutei em qualquer outro dia no passado? Então, o que vocês fizeram de tão vital sobre nunca possuir totalmente o presente que o universo magnânimo deseja lhe presentear, que o impede de ter a facilidade de viver que poderia estar escolhendo? E tudo que isso traz à tona e multiplicado. Vamos agora destruir e descriar tudo isso? Sim! Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 100, curtos garotos, polvas, criações, bases e aléns. E assim, meus amores, nós encerramos o capítulo um e 2, certo? E aí, se vocês quiserem fazer alguma contribuição, alguma pergunta, esse é o momento que a gente abre aqui um pouquinho, para não ultrapassar muito o horário. E eu gostaria de saber a opinião de vocês também, se vocês gostaram do livro. Ele entrega muito, muito mais do que vocês possam imaginar. E tenho certeza que vai abrir muitas possibilidades, mesmo que você já tenha lido, tá, gente? Fazer o clube vai vir com contribuição, vai vir com facilitações, então é muito energético. E para você que nunca fez nada do Axis, eu nunca fiz nada, nunca fez nenhuma classe, não tem pré-requisito. Você pode conhecer e receber do Axis e das energias a partir disso, sabe? A partir desse livro aqui sobre as perguntas para o universo. Pode fazer todos os dias? Claro, sem ilimitado. Mas você verdadeiramente tem que escolher. É isso que tá falando. Não adianta ficar no mental. E não adianta, igual a minha amiga, tipo, tava pedindo pro namorado, o namorado tava do lado, ela não tava chegando. Entendeu? Eu amo esse livro, Gratidão e Louco, para criar mais possibilidades, exatamente. E desde o ano passado eu tô, né? Quando saiu a tradução que a Ana veio fazer a live comigo, eu já tava escolhendo a Aninha. E vai ser, esse ano eu quero trabalhar muito com clubes do livro, eu quero voltar. Em 2024 eu fiz bastante clube do livro e o ano passado eu fiz pouquinho. Então eu escolho, né, me conectar mais, porque eu acho que trazendo aqui a gente pode discutir, a gente pode trazer consciência, facilitar, e o que é dificuldade de um pode ser espelho do outro. Então tem muita coisa que a gente pode acessar. Amei, foi a primeira vez que estive presente no grupo. Ah, que legal, Cláudia. Seja muito bem-vinda, viu, Cláudia? Nesse grupo, nós a gente é tem gente que é das antigas já. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma contribuição, alguma coisa que, né, que, sei lá, teve consciência durante esse processo? Alguém? Aninha? Eu escolho uma vida incrível, ser amada cada vez mais próspera. Quero ouvir você falar de corpo também. Sim. Nós vamos falar de corpinho. Tem bastante coisa nesse livro, né, Ana? Tem muita.
muitas possibilidades, como se diz, o lar das infinitas possibilidades. Ele abrange vários aspectos, né? Uhum. Possibilidades Infinitas, são né? infinitas. E vocês podem perceber que a energia, né, por ser uma transcrição de classe, eu até li bastante, né, e ele é um livro leve, não é muito grande, então assim vai ser um clube super leve para trazer. Tem hora que dá até para trazer coisas na íntegra, tem hora que a gente vai dar uma resumida, mas ele é muito leve, eu acho, né? É um livro que vai falar de possibilidades, mas, por exemplo, é diferente do livro dos implantes que a senhora terminou de. Não que não seja Esse bom, aí mas dá para aperta o fazer botão, né? um curso de 6 meses. Dá, E não vai exatamente. trabalhar tudo, mas ele é bem profundo também, sabe? E é Sim. necessário, Muita vamos dizer assim. necessária, exatamente. E para vocês, meus amores, que desejam participar desse clube do livro, pode chamar pela assessoria. A Kalina também, né, que está aqui no grupo do Celso Tadei, que o Celso, obrigada por ter colocado aí no seu grupo também sobre o clube. Pode procurar pela Kalina, se você faz parte do clube do clube, do grupo do Celso Tadei, certo? Se você faz parte do nosso grupo, pode procurar pela assessoria para poder participar. E a gente já formou o grupo. Obrigada. Se você está viajando ainda, o que mais é Não, possível? cheguei No. hoje, cheguei hoje. E aí, amigo, você já leu esse livro, O Ei, Lar das Infinitas, ou ainda não? Não, li hoje através da sua linda voz, ouvindo aqui. Hum. Ele é muito legal, Não, Celso, esse livro, assim, muito não, gostoso, sabe? De falar sobre possibilidade, de abrir, tá, tô né? É um doido para espaço. tê-lo. Então, É muito eu, cara, legal. eu sou Axis Tá gravando, livromaníaco. Tá gravando? tá Ih, gravando. Não, desculpa, imagina. então. Então, eu só vou parar a gravação. Gente, muito obrigada. E para vocês que vão, né, escutar no futuro, recebam com toda a nossa gratidão. Obrigada. Para a gravação. Oi, Netinho. Parou? Ah, parou. Parou, né?